Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar uma nova parte, um novo conteúdo do nosso bimestre, que é a parte de calorimetria. Galera, o que eu gosto de dizer para vocês é o seguinte: esta parte é um assunto muito gostoso de estudar, é um assunto fácil, não é simples, mas é um assunto que com pouco de atenção nós já conseguimos pegar ele e conseguimos gabaritar a nossa questãozinha do PSS, do vestibular, do Enem, da prova, do concurso independente. Galera, vamos aproveitar a parte de calorimetria, que é um assunto que vocês vão gostar muito. E detalhe, calorimetria, temperatura e calor é uma coisa que nós vemos no dia a dia constantemente. Eu, por exemplo, falei, nossa, hoje está mais quente do que ontem, hoje fez um solzinho, nossa, hoje de manhã estava bem frio. Será que esses conceitos são certos? Será que nós podemos falar, hoje o dia está frio, hoje está mais quente do que ontem, hein? Vamos lá. Galera, primeiramente, para a gente estudar a calorimetria, para a gente estudar o que é quente, o que é frio, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender o que é calor. Vamos relembrar. Temperatura é o quê? Temperatura é o grau de agitação, perdão, é o grau de energia cinética média das moléculas de um corpo, correto? A temperatura é popularmente definida como grau de agitação, beleza. Mas galera, o que é importante nós sabermos? Que calor e temperatura são conceitos diferentes. Professor, calor mede a quantidade de temperatura ou temperatura mede a quantidade de calor? Não, não tem nada a ver com isso. Galera, calor é um efeito que acontece o seguinte, vamos pensar o seguinte. O calor, ele não é uma forma de energia. Ah, professor, eu vi lá que o calor é uma forma de energia, é certo eu falar? Não. Galera, o calor é o quê? O calor é a energia térmica em trânsito. Como assim? Quando eu tenho um corpo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um corpo A, que é um corpo frio, certo? Professor, é certo falar corpo quente, corpo frio? Não é. É um corpo que tem uma temperatura menor. Aí eu tenho um corpo B, que é um corpo onde tem a temperatura maior. Galera, se vocês forem analisar, o que vai acontecer? Quando eu colocar esses dois corpos em contato, após um certo tempo, a temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo B. Por quê? Porque eles vão entrar em equilíbrio térmico. Professor, mas a temperatura dos dois era diferente no início. Por que agora eles estão em equilíbrio térmico? Porque houve a passagem da energia térmica do corpo B, que era o corpo de temperatura maior, para o corpo A, certo? Opa, perdão aqui, galera. Agora que eu analisei no nosso desenho aqui, ó, tem essa imagem aqui, ó. Aqui, corrija só esse sinal aqui, ó. A temperatura D1, né? Temperatura DA, ela é menor que a temperatura de B. Vamos fazer essa analogia. Então, o que vai acontecer, galera? Percebam aqui uma coisa. Quando eu colocar os dois corpos em contato, a energia térmica não vai passar aqui, ó. A energia térmica ela não vai passar do corpo A para o corpo B. Ó, ela vai passar da onde? Ela vai passar do nosso corpo A, perdão, do nosso corpo B para o nosso corpo A, ó. Esse que é o real sentido aqui, ó. Esse sentido aqui, ó, tá errado, tá? Mil perdões, galera. Eu vou aqui agora continuar a aula só para vocês só esclarecendo, então. Ó, não esquece. Então, o que vai acontecer? O corpo A é o corpo que tem a temperatura menor. Então, o que vai acontecer? Quando ele está em contato, a energia térmica vai passar do corpo B para o corpo A. Mas, professor, quando houve essa energia térmica passando do corpo B para o corpo A, eu falo que houve calor. É exatamente. O fato de haver uma energia térmica em trânsito é o ato de existir calor.
Entenderam, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer? Nós vamos ter a temperatura, ó, vou até apagar essa flechinha aqui para a gente entender melhor, ó. 1000 perdões, tá, pessoal, pela vacilo aqui. Mas vamos continuar nossa aula. Então, vai acontecer o quê? O calor vai passar do corpo B para o corpo A. Por quê? O calor sempre, galera, a energia térmica, ela sempre flui naturalmente do corpo de temperatura menor, perdão, do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos supor que eu estou tomando um chimarrão. O chimarrão está bem quente. E eu vou colocar em cima de uma mesa. O que eu vou perceber? Que após um certo momento, o chimarrão, na verdade, ele não está quente. Lembra que agora não existe mais o termo quente e frio? Eu já vou definir para vocês o que é o termo quente e o termo frio. O chimarrão está com uma temperatura alta. O que vai acontecer, galera? Eu vou perceber que após um certo tempo, toda essa mesa também aumentou sua temperatura. Por quê? Porque ela está tentando entrar em equilíbrio térmico com a cuia. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando ela tentar entrar em equilíbrio térmico com a cuia, o calor vai passar, a energia térmica vai passar da cuia para a mesa, do corpo quente para o corpo frio. Nunca vai acontecer de vocês colocarem um café que está numa alta temperatura em cima de uma mesa, e de repente a temperatura da mesa cair cada vez mais, o café, a temperatura aumentar. Ou seja, nossa, professor, eu coloquei então lá, eu acordei de manhã, fui tomar meu cafezinho, coloquei a xícara em cima da mesa, de repente o café começou a aumentar a temperatura naturalmente. Galera, nunca vai acontecer isso. Sempre é o corpo de temperatura maior vai ceder energia térmica para o corpo de temperatura menor. Então, só recapitulando esse desenho aqui, galera. O que está acontecendo? A temperatura dA é menor que a dB. Então, o calor vai passar do B para o A. Certo? Então, o que é o calor, professor? É o fluxo de energia térmica, é a passagem de energia térmica em trânsito. Professor, então, eu analisando esse desenho, eu posso concluir que um corpo não possui calor. Não, galera. Não tem como um corpo armazenar calor. Não, por quê? Porque o calor é a passagem da energia térmica de um corpo para o outro. Logo, eu preciso ter dois corpos para que exista o calor, tá bom? Ó, eu apaguei o desenho aqui que eu vou mudar de slide. Mas não esquece, galera, que a flecha correta é neste sentido. E a correção aqui é que a temperatura 1 ela é menor que a temperatura 2, beleza? Então, só corrigir isso aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, recapitulando lá algumas coisas que a gente foi falado no slide, na aulinha por enquanto. O calor não é a temperatura, o calor é a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. Não existe calor em um corpo só. O calor sempre flui espontaneamente do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Não vai acontecer de você colocar... um exemplo. Quando você coloca lá o gelo no suco, você está diminuindo a temperatura do suco ou aumentando a temperatura do gelo? Se você for pensar, o suco está em tese a uma temperatura maior que a do gelo. Então não é que você está, olha os termos corretos que a gente já vai definir, não é que você está esfriando o suco, na verdade você está esquentando o gelo. Então você está dissipando a energia térmica do suco, então a temperatura vai cair, por isso que ele fica geladinho. Beleza? Continuando aqui, ó. Pessoal, calor é a troca de energia através da fronteira de um sistema, provocado pela diferença de temperatura. A transferência sempre ocorre do sistema mais quente para o mais frio, que foi o que a gente acabou de falar. Então, nenhum sistema contém calor, mas sim energia. Ou seja, galera, nenhum corpo tem calor. Para eu ter calor, eu tenho que ter no mínimo dois corpos. Lembrando que, na verdade, o calor é o quê? É a passagem da energia térmica de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E após, professor, depois de um tempo, ó, eu tenho esse estojo aqui e essa cuia. A cuia está numa temperatura maior, o estojo está numa temperatura menor.
Após um certo tempo que eles fiquem em contato, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, cessou a passagem da energia térmica, logo não vai mais existir calor nesse sistema, tá bom? O calor só pode ser identificado na fronteira e dependendo de como é definida, pode-se não identificar o calor. Galera, é que depende, igual eu falei. Se eu fechar o meu sistema, eu englobei todos os corpos no meu sistema. Após certo tempo atingir o equilíbrio térmico, logo não vai existir calor. Beleza? O calor é um fenômeno transitório, existindo somente quando há uma diferença de temperatura. Foi o que a gente acabou de falar. O calor leva os sistemas ao equilíbrio térmico. Desta forma, o calor ele para de existir quando atingirem o equilíbrio térmico, tá bom? Então, cuidado. Calor, professor, ele é permanente? Não. O mais importante é o calor, a partir do momento que existiu o equilíbrio térmico, não vai mais existir o calor. Professor, mas e se eu pegar um bolo e colocar no interior de um forno, e o bolo e o forno estão a 600 graus Celsius? Ali existe calor, porque está muito quente. Não, galera. Cuidado. Mas, professor, mas ali está a temperatura alta. Galera, cuidado, não confunda temperatura alta com calor, tá bom? Outra coisa. Mas, professor, e se eu colocar uma pedra de gelo a menos 1 grau Celsius em um freezer que ele atinja menos 3 graus Celsius, ali vai existir calor? Sim, existiu diferença de temperatura no sistema, existe calor. Galera, sensação de calor. Agora que a gente vai começar a definir a questão do quente e frio, beleza? Galera, vamos pensar o seguinte, ó, as sensações de calor e de frio, na verdade, são devidas ao fluxo de calor através da nossa pele. Quando o calor escapa do nosso corpo, ao tocarmos um objeto frio, sentimos frio. Quando o calor penetra em nosso corpo, ao tocarmos um objeto quente, sentimos calor. Galera, funciona o seguinte, vamos pensar na situação. O ato de eu encostar no objeto que está numa temperatura menor, a energia térmica vai sair do meu corpo, que está na temperatura maior, e vai chegar nesse corpo que está a uma temperatura menor. Este fato, galera, gera a consideração de frio. Nossa, professor, eu estou encostando o celular, ele está muito frio. Por que ele está muito frio? Porque a energia térmica está sendo do meu corpo, então essa sensação, o meu cérebro não vai pensar, meu Deus do céu, eu estou perdendo energia térmica, cuidado. Não, você vai pensar o quê? Nossa, a energia térmica saiu do meu corpo e foi para esse celular. Então esse celular está frio. Mas eu encostei nessa cuia de chimarrão aqui e ela está muito quente, porque a energia térmica está saindo deste corpo de temperatura maior e entrando no meu corpo de temperatura menor. Tá bom? Então a sensação de quente e frio, galera, calor é o que? É o ato de, é o fato, é a situação aonde você percebe o fluxo. Se eu perco energia térmica para o objeto, eu falo que ele está frio, porque o calor está saindo do meu corpo e indo para o objeto. Se eu recebo essa energia térmica, eu falo que ele está quente, tá bom? Galera, agora que vem. Mas, professor, por exemplo, eu encostei aqui, ó, eu estou sentado aqui, ó, eu encostei na mesa, ela é de madeira. Ela não está tão fria quanto o suporte da mesa que é de metal. Será que então tem objetos que estão mais quente e mais frio? Galera, lembra que eu falei para você que quente e frio são sensações? Vamos lá. Existem isolantes e condutores térmicos. Vamos lá, o que é um isolante e um condutor? Um isolante é um material que ele não permite a passagem de energia ou muito pouca energia. O material condutor é um material que tem facilidade em passar energia por esse material, seja energia térmica, sonora, energia elétrica, independente. Galera, vamos lá. Um exemplo é devido à força de ligação, é devido à composição molecular do material que vai dizer se ele é condutor ou isolante. Mas o que é importante, galera? Seguinte, quando eu encosto no material e eu tenho a sensação que ele não está tão frio, por exemplo, na porta, se eu encostar na madeira da porta, eu penso que ela está numa temperatura, eu tenho a sensação que ela está mais quente do que o trinco. Por quê? Porque o trinco, ele é um condutor, ele é um metal, ele é um bom condutor térmico. Então, o que acontece? Facilmente eu perco energia. Então, eu tenho a sensação que ele está muito frio.
Já a madeira não perco tão facilmente energia porque ela não conduz bem a energia térmica. Logo, eu tenho a sensação do quê? Que a madeira está quente, entenderam? Então, por exemplo, quando você coloca um material lá e ele tem a sensação de estar quente e frio, quando eles estão no mesmo ambiente, eles estão à mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Mas o fluxo energético, perdão, é o fluxo sim, que é a quantidade de calor pelo tempo. O fluxo energético ser menor, por ele ser um material isolante, na verdade o torna com uma sensação de mais quente ou mais frio. Galera, cuidado! Olha só, presta atenção aqui, ó, muito importante. Uma dica: não existe um material 100% isolante. Todo material vai passar energia por ele, vai. Pode ser que muito pouco, mas passa. Exemplo de materiais isolantes: o isopor, a lã, o gelo é um isolante térmico, a borracha. Exemplos de bons condutores: os metais, tá bom? Mais para frente, em reuniões, nas reuniões pelo Zoom, a gente pode discutir melhor essa parte, porque essa parte é muito interessante e muito legal contar as situações do dia a dia. Por exemplo, o isopor. Porque nós temos os famosos cooler, aqueles, sabe, na praia ou na cidade, os carrinhos de sorvete. Por que que às vezes a pessoa leva o gelo, ela leva o sorvete ali, ele fica o dia todo quase congelado, mas a temperatura está muito alta, está muito quente. A gente vai ver a questão dos isolantes e a utilização dos isolantes no dia a dia. Você sabia que os povos, os beduínos, eu acho que é beduínos o nome, eles utilizam a lã para se proteger do calor do deserto? Eles utilizam a lã para se proteger da alta temperatura do deserto. A gente vai discutir mais sobre. Beleza? Então, galera, quando a gente atinge o equilíbrio térmico, a gente pode falar que nós estamos trabalhando com a lei zero da lei zero da termodinâmica. Galera, a lei zero da termodinâmica também é conhecida como a lei dos termômetros, ela é apelidada. Ela fala o seguinte, ó. No caso em que dois sistemas termodinâmicos A e B encontram-se em equilíbrio térmico com um terceiro sistema termodinâmico C, então A e B também estarão em equilíbrio térmico. Ou seja, galera, se eu tenho um corpo A encostado em um corpo B, e esse corpo B está encostado em um corpo C, e esses dois B e C estão em equilíbrio térmico, logo A e C também estarão. Ou seja, todo mundo que está tendo contato com o outro está em equilíbrio térmico. Tá bom? Galera, nós vamos parar aqui hoje na aula para não ficar muito pesado para vocês, que nós vamos entrar em dois conceitos novos. Capacidade térmica, que eu quero que vocês pesquisem, eu vou passar em live para vocês darem uma estudada. A questão da calor específico, calor sensível, beleza? Mas uma dica, a capacidade térmica ela é o quê? A capacidade térmica, falando de uma maneira conceitual, ela é a capacidade que um corpo tem de receber calor, a receber uma quantidade de calor e provocar uma variação de temperatura. Ou seja, corpos que têm alta capacidade térmica são corpos que eles podem receber uma grande quantidade de calor, mas tem uma pequena variação de temperatura. E por que a gente vai encerrar agora essa aulinha aqui? Professor, porque essa parte de introdução ao calor, a gente vai ter que rever algumas coisas, a parte de isolante, a parte de condutor, a utilização dos isolantes e condutores do dia a dia. E a capacidade térmica, galera, ela é muito importante. Então, para ela não ficar muito carregada, na próxima aula a gente vai estudar a parte da capacidade térmica, tá bom? Mas eu já vou enviar um material completo para vocês irem dando uma olhada. Sendo que a capacidade térmica, galera, o que é importante ver com ela? Ah, outra coisa, aquele slide lá que eu corrigi ele aqui na apresentação, depois eu envio para vocês ele todo certinho, tá bom? O material todo correto. Galera, mas a capacidade térmica ela é muito importante porque no dia a dia, por exemplo, se um dia quem nunca for para a praia, vai entender bem o que eu vou falar, tá bom? Então, um abraço, pessoal, até mais, até a próxima aula. Ah, outra coisa, boa parte das turmas que vão estar assistindo o vídeo já vão ter tido a live comigo, então vocês já vão ver uma introdução boa à questão da calorimetria, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.